Olá a todas as pessoas, eu sou Juliana Bordalo e a gente vai começar mais um episódio do Na Onda da Cultura. Vou começar fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher de estatura de 1,65 m aproximadamente, de pele parda, cabelos cacheados castanhos com luzes, estou com eles soltos. Tenho um brinco em espiral na orelha esquerda e na orelha direita. Estou vestindo uma blusa preta regata e por cima uma blusa de manga comprida com listras coloridas, uma calça jeans e uma sapatilha preta. Então, com isso, a gente começa esse episódio. E hoje a gente tem um convidado aqui, especialíssimo, Paulo Miyashiro. Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Obrigada por aceitar aqui esse convite. Obrigado. Posso fazer minha descrição? Claro, por favor. Sou mestiço, né? Português e japonês, mas predominância japonesa, né? Cabelo preto. Tô hoje com a blusa preta, lisa, né? Calça jeans escura, azul. Tênis claro, né? Tenho 1,77 m de altura. Sou normal aí, né? Normal, nem tão gordo, nem tão magro aí. Tô na forma aí de... Saudável. Saudável, isso. É isso. Que bom. Obrigada por aceitar, viu, Paulo? É uma brincadeira que a gente faz aqui para a gente mexer com essas memórias da cultura. Acho que é esse o nosso ponto forte aqui do Instituto, né? A gente fazer cultura, levar cultura e também se tornar referência para a base dessas famílias, dessas crianças aí. Então é importante também, uma das coisas que a gente vem pensando nesses episódios que a gente vem gravando é isso, né? Porque eu acho que muito do que a gente é hoje também tem base nas nossas referências culturais, no que a gente tem nas nossas memórias, né, que a gente passou pelas experiências. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no programa agora com você, tá? Mexer nessas memórias, dar uma cutucada aí nessas lembranças do Paulo, tá? Mas, Paulo, só para entender, às vezes, assim, todo convidado que vem aqui, eu dou uma lida, assim, para entender de onde veio, né? E vi que você é do esporte, né? Você é atleta, e aí fico pensando, claro que a gente não desassociar nada da política, porque a política ela envolve todas as áreas da nossa vida, né? Mas o que te faz, assim, de alguma maneira, migrar ali do atletismo, que era seu dia a dia, a sua rotina, para sua rotina agora tá na política, né? Acho que a história do esporte até, ela... segue a minha vida toda, né? Meu pai, cartorário, e depois foi fazer educação física, então já gostava de esporte, mas até antes disso, né? Meu irmão teve uma leve paralisia na perna e ele começou a fazer muita caminhada e era a fisioterapia dele. E nessa época aí meu pai já gostava de jogar, até que ele começou a jogar bola no Atlanta, onde conheceu minha mãe de origem japonesa, meu pai da Ilha da Madeira, de Ribeira Brava, né? E acabaram se conhecendo lá. Aí meu pai foi fazer educação física, né? E nessa fisioterapia do meu irmão, ele fazia muita caminhada, e meu pai sempre foi entusiasta aí do esporte. Acabou montando uma equipe de corrida com o nome de Betts Club, que era justamente o nome da loja da minha mãe, né? No Supercentro ali de cosméticos, de bijuteria. E ficou aí no final dos anos 80 aí, até um pouquinho aí, seguindo o final dos anos 70, né? Acho que deve ter começado lá para 79, 80, na época da faculdade. Até ficou algum tempo, onde correu Adilson Dama, Valmir Nunes, né? Tantos outros aí, Cláudio Honor, eram atletas que na época gostavam muito de esporte. E meu pai chegava no final de semana, vinha aquela turma toda do Guarujá, de São Vicente, ficava em casa, pegava o ônibus e levava para as corridas aí do litoral todo até interior. Então o gosto do esporte começou aí. Depois que com o atletismo que você falou, né? Depois que eu fui para natação. Eu sou do primeiro casamento do meu pai, eu sou o mais novo, né? Sou o caçula ali. Então vinha a Cláudia, o Zé e a Elide, já começaram na natação ali no Santa Cecília, porque meu pai não sabia nadar, tinha um medo de nadar, meu pai e minha mãe, e dali eu comecei a vida toda no esporte. Eles foram depois pro triatlo, a Cláudia já não foi, o Zé e a Ellie ainda começaram no triatlo, né? Aquela época do final dos anos 80, né? E anos 90, o triatlo era uma febre no Brasil, no mundo aí, principalmente em Santos, com o Triatlo Internacional e o Troféu Brasil, que tem até hoje, o maior circuito ininterrupto no mundo, né? Essa modalidade, então o triatlo em Santos era uma febre. Eu demorei um pouquinho para entrar no triatlo, eu fiquei nadando ali no Santos até 95, né, foi praticamente o meu último ano, aí já comecei no triatlo com 18 anos, aí fui pro triatlo, aí eles pararam e eu continuei. Eu falo, né, que a família toda, né, respira esporte, né, meus primos todos faziam triatlo, fizeram polo aquático,
alguns jogaram bola. Então, assim, todos fizeram um esporte, né? E acho que isso daí é o que ficou e é o que eu passo hoje, né, para os meus filhos. Mas aí fui no triatlo, fiz circuito mundial, fui para a Olimpíada 2004, né? Parei em 2010 e depois montei a assessoria esportiva, que vai ano que vem fazer 15 anos já, idade da minha filha, né? E segui também, tendo outros comércios aí, desde bicicleta, tive padaria, tive pizzaria, a família toda é de comércio ali do Supercentro. Então, o comércio e esportes acho que tá na minha veia, né? Então, no meu, que você falou das memórias, né? Isso aí tá na minha memória que a gente absorve, né? E faz parte e a gente leva para a vida. Sim. E aí, e o caminho, como é que você chegou na política, então? Porque a família inteira é do esporte, você vê que é uma... Ou do comércio, de qualquer maneira, vocês estão ali nesse viés, ali a família toda, né? Vem uma história familiar. E a política, onde que chegou? Só brinca, né? Porque eu nunca me envolvi, nunca gostei, né? E em 2012, até o Paulo Alexandre estava se candidatando e conhecia ele antes da política, né? Antes dele ser deputado, conhecia de novo, né? E ele acabou a campanha, eu acho que eu gravei para ele um programa lá, mas sem nada, sem pedir nada em troca. Acabou lá, ele falou, Chiro, eu tinha acabado de encerrar em 2010, pensei em você na Fundação Pro Esporte, aí alguma coisa envolvida no esporte, secretaria, só para estar aí seguindo, né? Tem toda essa vida ligada. Aí eu falei, acho que vamos ver, eu conhecia, né, e a fundação ali, que depois acabou sendo eleito pela lista tríplice, né, e depois ele que escolhe quem é, né, acabou me encantando, porque é o esporte de alto rendimento da nossa cidade, né, cuida de todos os atletas, principalmente jogos abertos, jogos regionais, mas tudo que é atleta, né, e entidades, e convênios aí, em relação a isso, quem cuida é a fundação. Então, acabei ficando de 2013 a 2016, é um mandato mais uma recondução, então eu cumpri ali o primeiro mandato do Paulo Alexandre, né, e acabei me encantando com a política, coisa que eu nunca senti, nunca achei que ia estar. Acabei até largando outras coisas para me dedicar mais, em 2017, 19, até 19 fiquei na Secretaria de Cultura, né, aí recebi o convite para ser candidato a vereador, eu falei, eu acho que dá, eu acho que a gente vê o quanto que o pessoal às vezes tem um pouquinho, né, de receio da política, mas dá para fazer uma boa política, acho que política está envolvida em tudo, né, e acho que essa é a ideia. Quando encantou e me convidou para isso, que me encantou foi justamente isso, de tentar entrar no poder público e fazer algo mais, né, de tudo que o esporte me deu, né. Eu fiz a minha profissão esporte, fui atleta profissional aí, né, tive 8 anos de patrocínio do Pão de Açúcar, fui para a Unimonte, fiquei 8 anos na Unimonte, depois fui para a Unimes, né, fiz 2 faculdades, tudo através do esporte, conheci o mundo aí, rodei praticamente 8 anos de circuito mundial, mas eu rodei quase que 15 anos, né, aí fiquei rodando o mundo todo aí, morei fora um pouquinho, então acho que foi através do esporte. Então, acho que o esporte é uma ferramenta de educação, é de valor de todo mundo que pratica, né, o dia a dia, eu acho que hoje o que mais precisa, porque grandes países investem no esporte, é o quanto que o esporte reverte, né, para o país em termos de tudo. Né? Hoje a gente fala quando o cara nasce nos Estados Unidos, né, fazer uma faculdade, ou ele tem muito dinheiro, ou ele é muito inteligente, ou ele vem do esporte. Né? Não é só pela publicidade do esporte que pode ser representando a universidade. Né? Mas ele sabe quem é um cara que realmente faz um esporte de alto rendimento, é um cara dedicado, é um cara que abre mão de muita coisa. Né? Eu praticamente deixei de muitas festas da família, perdi casamento, né? Tanto que quando minha irmã casou, a mais velha eu tive que voltar, quase que não vim, né? Tava morando fora, acabei vindo. Então assim, perdi várias coisas, né? Mas sabia que tudo tinha um objetivo, era focado para isso, né? Então assim, o atleta trata o seu corpo como sua máquina, que é uma máquina que precisa descansar, precisa seguir uma rotina, precisa se dedicar, né? E muita coisa você abre mão e aquilo dali acaba, que você falou, né? Para a vida, são as memórias, né? Que depois você gosta, você nem sente, né? As coisas, o sacrifício que você faz, mas depois que você vê, né? O quanto... Então, assim, acho que isso daí me encantou de passar isso, dar oportunidade para essas crianças fazerem esporte, fazerem uma atividade física, né, terem uma oportunidade. Né? Hoje você vê que vários atletas hoje olímpicos são de projetos sociais, né? Então às vezes o esporte mudou a vida desse atleta, mas de uma comunidade toda. Né? Então temos exemplos aqui em Santos que eu gosto de falar, porque
do polo aquático ali, que teve no M Nascimento, depois foram para o Inter, né? O Israel é um cara que está hoje no Hebraica, está na Confederação Brasileira de Polo, é no projeto social lá da ZN, e ele conta essa história, né? Encanta isso, né? Então a gente vê o quanto que o esporte transforma a vida das pessoas. E pode gerar uma oportunidade. Foi morar em São Paulo, não voltou mais, foi fazer faculdade, não voltou mais. Então assim, acho que a gente tem que dar oportunidade quem queira fazer. A gente fala muito, o pessoal tem muito medo, né, de falar o que é o esporte, o que é uma atividade física, até para criança, em que fase que eu dou isso, né? Mas eu falo assim, e eu tento colocar isso até para a escola, a rede municipal também, né? A gente não pode privar de quem quer fazer o esporte, quem quer se dedicar mais e não ter oportunidade. É diferente, porque às vezes fica muito, confunde muito nessa competitividade. Hoje a criança, eles têm muito medo, né, de se frustrar. Mas eu falo que o esporte ensina isso de uma forma muito fácil, né? A gente tem que usar isso. Você vai muito mais perder no esporte, em qualquer modalidade, qualquer um que faça, do que ganhar, né? E você vai ter que o quê? Valorizar essa derrota e se reinventar, né? Tentar voltar. Então, assim, o esporte vai fazer isso, que é o que acontece com a vida, né? Então, assim, disciplina, respeito, hierarquia, cooperação, é tudo que a gente quer de uma sociedade melhor. E o esporte faz isso de uma forma muito fácil. É um esporte, você põe numa quadra, numa pista, né? A regra é para todos, o esporte é democrático. Então, assim, acho que é isso que é o que me encanta, que me encantou de ir para o poder público, né? Então, é isso que eu tento passar, tento fazer, né? Com projetos, com tantas outras aí. Maravilha. Você falou de encantamento agora no final, né? Então, falando de encantamento, a gente vai agora para os nossos jogos, tá? Para entender o que te encantou também nessas memórias, na parte cultural também, né? Pensando. E o nosso primeiro jogo chama Minhas Trilhas Sonoras. Paulo, qual que é a tua playlist de música? O que você escuta? O que você gosta de escutar? Caramba, eu gosto de tudo, assim. Acho que cada hora é um momento, né? Ultimamente, às vezes, quando eu tô fazendo algo lá, um treininho lá em cima de casa com a esposa, a gente escutava muito Menos é Mais, Marisa Monte, eu sempre gostei, isso daí eu gosto muito, assim, né? Agora vê muito Frei Gilson, a esposa gosta, a gente escuta, treinando a gente escuta, mas assim, acho que eu gosto de tudo, cada fase, uma vida tem uma música, né? Eu quando acabei indo morar fora, fui morar um pouquinho, acabei a faculdade, fui morar fora, fiquei em San Diego lá 3 meses direto. Eu ligava uma vez por semana para casa, porque a ligação era cá, ligado todo domingo lá, né? E morou eu e o Fabinho Carvalho, que depois tá morando aqui em Santos, até com uma loja, a Sub-8, qual que eu comecei com ele também, era sócio dele, depois saí, né? E a gente ficava, mesmo morando junto, lugar longe, cara, a gente escutava muito som, né? Então levei lá meu CDzinho, até no outro dia eu achei lá, né? E, cara, tinha as trilhas sonoras, eu levei, naquela época, 99, o pessoal dá risada, né? Mas a Gal Costa tinha gravado no acústico, escutava muito Maria Bethânia, Elis Regina, Maria Bethânia, aquela que ela fez o Vermelhinho. Então, assim, eu acabei achando isso daí, de lá para trás, cara, e repetia, porque assim, não tinha tanto, né? E é a época que tu mais escuta. E essas viagens também que viajava, hoje vai no avião, tem tudo, né? Naquela época não tinha nada, então eu sempre viajava com um livro e o sonzinho, né? Aí depois que vieram os MP3, 2003, 2004, né? Mas assim, naquela época tinha que levar tudo. Então acho que... O Discman, né? O Discman, exatamente, né? De rebobinar. Mas acho que na minha vida, assim, cada hora foi... No primeiro carro que era da minha irmã, tinha uma fita, não sei quem colocou lá, que não saía, que era do Raul Seixas, fez só tirar o sarro, porque só rodava aqui no negócio. Então, assim, eu nunca fui muito de som, né? Eu lembro que da época do colégio, até da natação, né, o pessoal gravava tudo e sabia todas as músicas, principalmente naquela geração, música em inglês, tudo, cara, eu não gravava nada de nome, né? Eu só escutava e tocava, mas... Eu nunca fui muito ligado. Não, pagode eu gosto, o rock eu gosto, então assim, né? É bem eclético. Gosto de tudo. Bom é estar numa boa companhia, um bom papo, uma música ali, um show, o que for, né? Eu acho que isso é o que eu gosto. Boa. Vamos para o próximo jogo, então. O próximo jogo, ele é filme no sofá, livro na cama. Então tem algum filme, vamos começar com um filme, algum filme que você assistiu que te marcou, ou um filme que você quer indicar, que tá aí disponível e fala, gente, assiste, que é muito bom, assisti há pouco tempo. O que você traria de filme pra gente? Caramba.
Eu de vez em quando eu tô vendo Netflix, a gente vê muito agora, né, com os filhos, né, tem alguns filmes que a gente fica revendo lá. Caramba, te falar um na cabeça, a gente tá vendo muita série, né, tem algumas séries, né, eu gosto... Tem uma série que você indica, que você tá vendo, que você gostou? Cara, eu tô tentando lembrar, cara, eu sou ruim. Tem algumas assim que eu vejo com a família, agora tive já toda, vi Blacklist com os filhos, toda assim, um pouquinho, mas tudo por alto, né? A gente tava vendo House, né? Vemos Resident, toda acabou, minha filha gosta bastante, a filha que gosta, né? A esposa também. E a gente está vendo House novamente agora. Toda vez ela chega, eu fico vendo com ela. Então, assim, são séries que a gente gosta, assim. Agora, um filme que marcou... Eu lembro que numa das entrevistas que eu falei lá atrás, que eu falei de Coração Valente, né? Até tá num livrinho na revista, a esposa tira sarro, né? Por que tu acha? Eu falei, já nem lembro mais do filme, né? Do William Wallace, mas eu lembro um pouquinho da história da Escócia, mas assim, tem coisas que a gente vai, né? Na hora a gente fala, mas acho que eu gosto de filme aí, tudo que tem um lado. Eu gosto muito de documentário que posta um pouquinho da realidade, né? Não gosto, mas eu gosto de tudo, assim. E o livro? Tem um livro? Cara, eu falo que na época que morei fora, viajava, sempre passava ali no aeroporto, comprava uma revista e um livro. Cara, eu li bastante, assim, Roberto Nishiashiki, que era daqui de Santos, né, que era na época ali, a gente fazia muita troca, né, com os outros atletas. Puta, uma época me deram a coleção do Paulo Coelho, o pessoal depois tirava sarro, porque eu tinha lido tudo. Mas assim, tem vários, tem Código da Vinci também, quando na época que lançou, foi bem em 2005, eu praticamente li quase que no começo da viagem do Japão. Então é tudo livro que tu ia pegando dos outros, ia trocando, né? Pai Rico, Pai Pobre, li tanto livro lá no começo, assim, e alguns mais específicos até da área de educação física, mas assim, cara, eu lia de tudo que tinha lá, porque ia trocando, né? Não tinha muito o que fazer. E as viagens eram longas também, né? Ia pro Japão naquela época, cara, não tinha nada, né? Então, às vezes, ficava no quarto ali até para não dormir, tentar acordar o fuso horário, né? Às vezes, tu acordava, né? Às vezes, no máximo, tinha de esporte da época que a gente ia, tinha bem um torneio de sumô, tinha muita luta de sumô, beisebol. Então, assim, aí ficava lendo, ficava fazendo, tentando, né, e achar e trocar. A gente trocava muito livro com o pessoal que viajava sempre, né, com Juraci, Leandro, Mariano Rata, Sandra, Carla. Então, a gente viajava e sempre ia trocando. Ah, maravilha. A gente então vai para o último jogo, que aí é bate-bola, tá? Que chama Cultura no Talo. Vou fazer umas perguntas, o que vier na tua memória, tu traz, tá? Então vamos lá, um show inesquecível. Eu fui, uns 4 anos atrás, fui com a esposa lá ver eu sempre confundo do Steve Tyler, esqueci agora, em Vegas lá, mas eu fui ver o U2 com meu irmão no Morumbi, isso, sei lá, tinha uns 18 ou 20 anos, nem sei. Então foi shows assim grandes, né? Eu nunca gostei muito de multidão, mas esse último aí com a esposa foi bem legal, porque só foram, né, praticamente aí deixamos as crianças, fomos comer. Foi um Vale Night. Aí ficamos alguns dias lá e ela comprou esse show ao vivo lá no MGM, então foi bem legal. Ah, que ótimo. Um lugar aqui na cidade, quando está naquele momento que a gente precisa respirar, Paulo, que lugar aqui em Santos que você gosta de ir, que você encontra essa tranquilidade? Eu gosto, tô sempre ali, né, pelo Canal 3, a praia ali é o meu quintal ali, Praia do Boqueirão, Canal 3, né, agora, um lugar que eu até passei sábado correndo e fiquei encantado, até falei ontem na sessão lá, né? O emissário submarino tá muito bonito, né? Assim, até a gente está pedindo mais banheiros, né? A quantidade de pessoas que tinha, eu acho que ali... É muita gente mesmo. Muita gente. Então teve um torneio de boxe ali, fizeram um ringue logo no começo ali da rampinha. Atrás estava tendo um festival de música, tem a pista de skate, né? Tem o parquinho, tem a pista de patinação, tem o basquete 3x3, tem o pump track, tem a capoeira, tem tanta coisa, né? Tem o monumento no Miyotaki, às vezes tu vai lá no fundo, né? Parece que fica um silêncio ali, né? Quem gosta. Agora, quando tá muito cheio assim, mas você vai lá no fundo de manhã cedo, vê um silêncio, uma calma, né? Tá quase dentro do mar. Então, assim, são lugares assim que eu gosto muito, né? Assim, em termos de treino, eu ia muito pro Ilha Pochá treinar. Agora, um lugar que eu vá, assim, para descansar, tá...
É difícil, né? É que eu gosto de correr. Correr às vezes me dá uma... É onde você se relaxa também, né? dá uma limpada assim na mente, né? Isso que eu falo que o bom da corrida é isso. Você sair com a cabeça às vezes pensando, quando você chega, dá uma acalmada. Você sabe que eu tenho um pouco de trauma com corrida, eu vou confessar. Não mordeu o mosquitinho. Mas todas as pessoas que eu converso que correm muito, né, que gostam, porque acho que a corrida também é uma coisa que as pessoas vão criando o hábito, né, e ela vai fazendo, ela precisa, né, é necessário que as pessoas que gostam de correr, e dizem que é porque eu não sei respirar, de que eu respiro errado, eu falo que me machuca. Mas, gente, toda vez que eu corro, começa a me doer aqui, deve ser alguma coisa relacionada à respiração, então por isso que eu sempre ouço alguém pensando que eu vou correr, eu falo, eu acho tão legal, mas me dói. Mas é costume, na verdade, né, que a gente fala, o pessoal fica muito preocupado em respirar pelo nariz, né? Lógico, que é o ar mais limpo, né? Mais puro, mais quente. Mas na hora da corrida você tem que deixar entrar o ar de qualquer forma, né? Então essa dor que o pessoal dá no braço, mas na verdade é uma dor do diafragma que ele perdeu a coordenação com a respiração, que dá, né? Pro pulmão. Então assim, respira fundo, respira pela boca, vai tranquilo, né? A gente fala corrida. Cara, corrida tem vários níveis de corrida, né? Aquela corrida, caminhada, que você vai fazendo a mecânica, vai subindo. Então assim, hoje mais fácil pelo relógio, né, o parâmetro do pulso, ou pela respiração. Então assim, corra devagar, sem pressa, né, depois vai aumentando, faça tiro, faça longo, né, hoje tem aí número de provas, número de, né, até para poder começar aí, mas a atividade física a gente fala que é o segredo aí, e atividade física, né, para tudo, né, todo hoje que você vai, que a gente fala muito, né, obesidade infantil, né, desde da criançada, né? O que é os hábitos de comer dentro de casa, dentro de uma escola, dentro de uma cantina, né? A gente fala hoje da diabetes, a gente fala da hipertensão, né? Hoje a gente fala muito da depressão, né? Depressão infantil, né? Acho que tudo, e todo mundo que vai, lógico que tem medicamento, tem tudo, né? Mas todo mundo coloca o quê? Atividade física. Então acho que a atividade física está em tudo, e é onde que a gente vai fazer o diferencial aí. Essa nova geração que a gente está vindo, a gente está brincando, né? Mas vê uma geração de saúde agora, né? E a gente vê que cada vez mais o número de provas de corrida, principalmente, está crescendo e muito. Sim, sim. E vamos para a última pergunta, então, que é assim, um projeto, tem algum projeto que você ainda gostaria de realizar? Dentre tudo que a gente sabe que você está aí fazendo, mas alguma coisa que é o teu sonho mesmo, sabe? Que ainda está ali guardadinho. Cara, tempão atrás, eu fiz meio Iron, né? O pessoal brinca muito, o Haroldo brincava muito, né? Você tem que fazer um Iron, né? Atleta que não faz o Iron Man não entra no céu, né? O Haroldo brincava muito. Eu ainda não fiz, mas assim, não é que eu tenho tanta vontade, mas ainda vou fazer um ainda, sim, né? Isso é um projeto pessoal de esporte. Cara, mas alguns projetos assim que eu penso aí da vida, né? Desse lado público, acho que é ter projetos aí onde você vê dentro das comunidades, as crianças fazendo atividade, tendo espaço próprio para isso, né? E as crianças dali que queiram fazer competitividade, né? Uma competição, algo aí que a gente tenha oportunizar isso para elas. Eu acho que isso é o que eu falei desde a política, que me encanta e a gente quer colocar cada vez mais, né? Um projeto social, de corrida de rua, né? A gente acha que pode ter e, cara, consequência, sair um atleta maravilhoso, né? Sim. Mas assim, a gente mexer no entorno ali é algo que vai fazer. Pegando esse gancho de projeto que você falou, tem algum, a gente gosta muito, todos os episódios a gente pede para convidado indicar que seja alguma entidade, algum projeto, algum artista, porque eu acho importante a gente potencializar o que a gente tem aqui na região também. E aí você falou aí que tem tantos projetos acontecendo, tem algum projeto que você gostaria de falar, a gente conhece, né? Vai lá, tem as redes sociais, vai conhecer o que eles estão fazendo, que eu acho importante a gente potencializar também quem já está com ações aí acontecendo e se dedicando, né? Acho que tem vários, né? Na verdade, tem vários, né? Tem, aqui assim, do meu conhecimento ali, tem o Theo da Meire, do Bira, do Brasil Futuro, que está há anos aí e agora, né, tem um time que está procurando espaço, ainda espaço com, né, acho que tem vários projetos aí que a gente dá para, tem desde escolinha de ciclismo, né, projeto, acho que projeto tem várias áreas aí, que dá para indicar, que a gente fala assim, esse eu conheço, esse da Meire e do Bira é um que eu apoio. Qual que é o nome do projeto, Paulo? É Brasil Futuro, esse eu conheço bem. Empreste Minhas Pernas, um projeto que põe acessibilidade aí
para as pessoas, né, conhecerem a praia. Tem muita gente que daqui até de Santos, né, nem sabe, mas às vezes é, né, de mobilidade reduzida, vai conhecer água salgada. Tá aqui, é um projeto que você pega ali, põe naquela cadeira anfíbias, né, e ele entra no mar ali, no canal 3, tá tendo o canal 6 agora. É um projeto também que eu apoio lá. Então são vários tipos aí, né, tem projetos também, tem tudo que leve, eu acho que colocando esporte, cultura, lógico, a gente pensa muito, né, de agora, a gente fala, né, o primordial hoje que a gente pensa é saúde, educação, né, hoje também muito assistência social, segurança. Mas acho que cultura e esporte aí são duas ferramentas importantes para tudo aí, conseguir. Quer o mundo melhor aí, acho que invista nisso, né, a longo prazo. Então, assim, eu falo muito sobre acessibilidade, né, eu falei até dessa pista de acessibilidade com corrida hoje, que o pessoal pede muito na praia, né, na faixa da orla, né? Porque as pedras portuguesas para correr já tá ruim. Imagina para quem anda de cadeira de roda. Então eu já mandei para o prefeito, já fiz alguns estudos até onde pode fazer, sem muito custo. Né? Do canal 4 para a Ponta da Praia eu acho que fica mais difícil, mas pode fazer do lado de dentro, né? Então, assim, eu acho que tem que fazer, eu acho que quer deixar a cidade mais acessível. Tanto que o Empreste Minhas Pernas agora faz parte desse pré-acessível, então ele tem que montar 3 pontos na nossa cidade. Então um é no canal 6, um no canal 3, o outro acho que vai ser no canal 4, mas está esperando isso também, né? A gente fala, o empréstimo precisa daquelas plataformas para montar a barraca, receber o cadeirante, poder entrar. A gente fala toda a orla, eu acho que quanto mais deixar a praia mais acessível, e a gente fala de cadeira de roda, mas assim, nossa cidade 20%, 25% já são acima de 60 anos, uma cidade de idosos. Daqui a 10 anos o número vai crescer muito, né? Então a gente tem que deixar essas pessoas, carrinho de bebê também, tudo, né? Mobilidade reduzida, deixar tudo na melhor forma. Então assim, se puder uma faixa ali, a gente sabe que algumas coisas são tombadas, né? O jardim é tombado, né? Acho que as pedras portuguesas também, mas pelo menos deixar uma faixa, um alisamento, pelo menos para começar esse estudo, eu acho que seria de bom útil, né? Assim, para todos, a população. Com certeza os resultados vão ser ótimos, né? Eu acho com que certeza. Acho que está gerando conflito, né? Ainda mais aí já entra em outro, né? No modal de transporte que é a bicicleta ali, né? Agora vai entrar das motos elétricas, né? Vai vir outro também, que agora não vai poder, dependendo da moto elétrica, tem que andar na rua, com capacete, com placa. Então, assim, está tendo conflito dos corredores. Então, é um jeito de ajudar isso também. Estou aumentando a prática esportiva, né? É bom correr lá embaixo na faixa de areia, mas do jeito que o mar tá, ressaca, tudo, não conseguem correr. Então, a gente tem que deixar onde é que eles possam fazer atividade, de graça, que é na praia, né? A rua de lazer, que tinha retornado e pedi 3 anos aí, retornou esse ano e acaba praticamente domingo foi o último. Cara, eu tô pedindo para manter. Então, assim, lógico que tem um trânsito. Tá faltando a informação do cara que vai para a Ponta da Praia, que chega pro São Vicente. Cara, pega já Afonso Pena, pega Pedro Lessa. Cara, vai direto, não vai pela Epitácio Pessoa, não vai pela Floriano Peixoto, que ali vai ter trânsito. Então, assim, às vezes falta informações disso, até para, né, passar isso. Fazer uns mapas que indiquem quais são os melhores caminhos, né? Tudo é conversado hoje em dia, né? Então, assim, Copacabana, Ipanema fecha. Cara, Paulista, onde tem hospitais, no domingo fecha. Cara, vai a hora de Santo não vai fechar. E nem é o dia inteiro, né? Não no período só da um manhã, pedaço, e também só a gente pensar nos números, né? Quantas famílias estão frequentando? Então tá dando certo. É só passar lá, né? Tá dando certo. É uma atividade que funciona, né? Porque eu acho que se a gente não tem adesão é uma situação. Mas sim, tem. Exatamente. A cidade, boa parte da cidade vai para lá, né? Até o evento que fizeram, né, diferente do primeiro navio, né? A quantidade de pessoas que tinham um domingo à tarde que fecharam a Ponta da Praia, eu acho que tudo tem que tem que, né? O pessoal às vezes fica muito medo, né, da política do não. Eu acho que tem que mostrar isso, acho que Santos é isso, o pessoal tem que ir pra rua. Como é que eu vou pra praia? Cara, vai de bicicleta, vai andando, para o carro, vai. A gente fala, né, a gente tem que então deixar mais acessível isso, mas ter a cultura de utilizar isso. A gente está numa praia plana, né, temos que incentivar cada vez mais. Com certeza. Obrigada, Paulo. Antes de finalizar aqui com o Paulo, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Rodrigo Rei da Red Filmes pela direção daqui desse videocast, esse estúdio incrível que é o Estúdio Stream Santos, no canal 1 na Pinheiro Machado. Agradecer à loja Cistas, que nos veste a cada episódio, no canal 3 também. Acessem as redes sociais. Estúdio D da Débora Oliveira, que cuida aqui, desses cachos aqui, gente. E também agradecer
com certeza, Mirarte Produções, artes para artistas, ela trabalha toda a identidade visual voltado a artistas, assim, ela é impecável, que cuida de toda a nossa identidade visual. Então sigam essas profissionais incríveis e agradecer imensamente a você, Paulo, pelo convite, por trazer essas memórias, contar pra gente aí sobre essas suas viagens, enfim, tudo isso que faz parte do Paulo, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a partir do programa, então te agradecer o aceite aí dessa brincadeira, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigado você. Obrigada, gente, até um próximo episódio.